Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Daiane Fernandes, cujo nome é Bioimpedância Espiritual. Bem, esse texto foi escrito para o Manancial, e o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos através de porções da Palavra de Deus, que é a Bíblia, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Eu não escrevi o texto, quem escreveu foi a Daiane Fernandes. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Aproveito para pedir que você se inscreva no canal, que você compartilhe, que você faça um comentário, enfim, que você dê vida ao nosso canal, para que ele possa ter continuidade e outras pessoas também possam ouvir a gente falar da palavra de Deus. Tá bom? Então vamos orar? Ó Deus, que nós possamos compreender todas as coisas que o Senhor quer nos ensinar e que realmente a gente viva de acordo com a tua vontade. Que a gente não seja só ouvinte da tua palavra, mas praticante. É o que nós te pedimos, em teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, então hoje nós vamos ler Gálatas 6, de 1 a 6, 6 de 1 a 5, e a gente vai falar de um exame, né, que normalmente a gente faz, que é a bioimpedância. Ele é usado como uma metáfora. E a bioimpedância, para quem não conhece, inclusive tem nas farmácias, tal, em algumas farmácias, né? Ela mede a composição corporal, a gordura, a massa magra, a água, e ajuda a entender então a nossa saúde física. E desse mesmo jeito, em Gálatas 6, de 1 a 5, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, vai convidar a gente a uma bioimpedância espiritual, uma avaliação sincera de nós mesmos diante da palavra de Deus. E qual é a conexão de bioimpedância com o Gálatas 6, de 1 a 5? Bem, assim como o exame revela áreas que precisam de atenção, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ensina que se alguém cair, a gente tem que ajudá-lo com mansidão, não com julgamento. Isso é, vamos restaurar o irmão. A outra coisa a bioimpedância mostra desequilíbrios. Espiritualmente, a gente também é chamado a apoiar uns aos outros nos desequilíbrios da vida. Então, vamos carregar os fardos uns dos outros. O exame individual, ninguém pode fazer por você. Então, a bioimpedância ela é individual. Não dá para falar assim, eu estou sem tempo, vai fazer uma bioimpedância por mim? Não, porque o exame é individual. Então, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo vai reforçar que cada um deve examinar suas próprias ações, sem se comparar. Então, tem que fazer uma autoavaliação. E outra coisa é que nós temos que ter responsabilidade pessoal, porque no final, cada um vai carregar o seu próprio fardo, ou seja, cada pessoa responde diante de Deus pelas coisas que ele escolheu por sua caminhada. E qual que é a aplicação prática, né? Bem, você deve fazer uma checagem espiritual, como quem faz o exame físico. Pergunte-se se está crescendo em amor, em paciência e em fé. Use a Bíblia como espelho, não para medir os outros, mas para se autoavaliar, para se avaliar a si mesmo. E lembre-se, a avaliação não é para condenar, mas para restaurar e fortalecer. Moral da história, essa analogia da bioimpedância, ela pode ser usada em qualquer lugar que a gente for, a gente tem que ter isso na mente. Por quê? Porque isso mostra que a saúde espiritual também precisa de acompanhamento e disciplina. Então, é importante que a gente grave essa ilustração, tá bom? Então, vamos ler Gálatas 6, de 1 a 5. Diz assim, ó. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também.
Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa. Não, tá, até aí. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. É que eu cismei que a gente já leu 6 também. Mas terminamos aí. Então, irmãos, o texto chama-se Bioimpedância Espiritual. E o versículo escolhido foi o último que lemos hoje, que é o 5, que diz: mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Bom, então a irmã Daiane começa a falar se você conhece a bioimpedância e vai dizer para que ela serve. Então, ela avalia a composição corporal ao passar uma corrente elétrica de baixa intensidade pelo corpo, mede a massa magra, a gordura, a água, a taxa metabólica basal. Isso fornece uma análise bem detalhada da saúde e do equilíbrio corporal. A bioimpedância é muito usada para monitorar pessoas que estão fazendo dieta, que querem emagrecer. Então, vai mostrar o ganho de massa muscular, de massa muscular, a hidratação. Então, esse exame vai ajudar cada um a compreender melhor o seu corpo e a buscar um padrão saudável baseado na sua realidade fisiológica, sem comparações genéricas. Mas tem valores de referência que auxiliam na interpretação dos resultados. Então, o que ela vai dizer? Que esse texto que a gente acabou de ler ensina a gente a nos avaliarmos à luz da palavra de Deus, não em comparação com os outros. Longe disso. O erro do próximo não justifica o nosso erro. Não tem nada a ver. Então, assim como a bioimpedância revela onde melhorar fisicamente, a Bíblia é a nossa referência para um exame espiritual sincero. Amém? Nosso manancial termina assim, ó, que a palavra de Deus seja a referência para saber onde e como devemos melhorar e não o erro do outro. E agora eu termino deixando aqui o meu abraço de urso, lembrando que para nós que sabemos que temos que fazer uma bioimpedância espiritual, para nós o abraço dá super mega certo. Lembra também que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino deixando a frase de Augusto Nicodemos, o reverendo, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.